O presidente Michel Temer confirmou Ivan Monteiro para o comando da Petrobras, no lugar de Pedro Parente. Ivan era diretor executivo da área financeira e de relacionamento com investidores da estatal. O novo presidente da Petrobras assume o cargo com a promessa de que não haverá interferência do governo na política de preços da companhia. Ivan Monteiro chegou à Petrobras há 3 anos na gestão de Aldemir Bendini. O executivo é considerado um técnico rigoroso e trabalhou ao lado de Pedro Parente nos últimos anos. Antes de chegar à Petrobras, Ivan Monteiro foi executivo em diversas instituições do mercado financeiro. De 2009 a 2015, fez carreira no Banco do Brasil, onde chegou a ocupar a vice-presidência de gestão financeira e de relações com investidores do banco. É uma solução doméstica, uma solução que o mercado já conhece. O Ivan participa de todas as conferências da empresa, a área financeira ele domina com perfeição. Ele vem do Banco do Brasil, ele tem uma interlocução forte com o exterior, mas certamente vai pegar uma parada muito dura com relação às pressões para a fixação de preço, não só do diesel, que aparentemente já existe uma política, mas principalmente no que diz respeito à gasolina. No início da noite, o presidente Michel Temer confirmou o nome do executivo para a presidência da estatal e afirmou que não haverá interferência na política de preços da empresa. Aproveito para reafirmar que meu governo mantém o compromisso com a recuperação e a saúde financeira da companhia, como fizemos nesses 2 anos. Portanto, nós continuaremos com a política econômica que, nestes 2 anos, retirou a empresa do prejuízo e a trouxe novamente para o rol das mais respeitadas no Brasil e no exterior. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. Mas antes de Ivan Monteiro sentar na cadeira da presidência da Petrobras, ainda tem mais uma etapa. Eu vou falar com o Nilson Clava. Nilson, boa noite. O que ainda está pendente? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal das 10. Bom, Sérgio, você sabe que Ivan Monteiro ele foi aprovado hoje pelo Conselho de Administração da Petrobras, mas como presidente interino. Só depois dessa aprovação é que ele recebeu o convite do presidente Michel Temer para assumir definitivamente a função. O que falta, portanto, a partir de agora? Uma nova análise do Conselho de Administração. Agora, a análise é se Ivan Monteiro pode ser presidente definitivo da Petrobras. Essa análise deve ser feita nos próximos dias, Sérgio. O que a gente viu aí é que o presidente Michel Temer preferiu esperar justamente essa aprovação pelo Conselho de Administração da Petrobras, Sérgio, para só depois confirmar o nome do substituto de Pedro Parente. No discurso, como a gente viu no pronunciamento, o presidente deixou muito claro, numa sinalização, numa tentativa de acalmar mais uma vez o mercado, que não vai mexer na política de preço da Petrobras. Em vez de atender à pressão política, que era grande, Sérgio, para uma alteração nessa política de preço, o presidente, portanto, decidiu atender ao apelo do próprio ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, que na carta deixou ali uma sugestão no fim dela, Sérgio. A sugestão era para que o presidente Michel Temer continuasse seguindo as regras corporativas da empresa e também indicasse e aceitasse justamente a solicitação, a sugestão que fosse feita pelo Conselho de Administração. Foi isso que o presidente Michel Temer fez e depois de uma reunião rápida lá no Palácio do Planalto com Ivan Monteiro, fez o convite, desceu no 2º andar do Palácio do Planalto, anunciou o nome do novo presidente e mais uma vez Sérgio disse que não tem mudança na política de preço da Petrobras, que na prática são aqueles 2 pontos, né, que a gente falou ao longo de toda a programação, Sérgio, a oscilação do câmbio e a oscilação do preço internacional do barril de petróleo que faz, né, essa combinação aí faz a mudança e toda essa mudança do preço diário praticamente do preço do combustível e por isso o governo fez aquelas alterações no acordo com os caminhoneiros pelo diesel. Sérgio, então é isso, o Conselho de Administração ainda deve fazer uma nova análise para aí sim bater o martelo sobre o nome de Ivan Monteiro na presidência da Petrobras. Obrigado, Nilson Clava, direto de Brasília. Pedro Parente estava na Petrobras há exatos 2 anos. Ele foi ministro interino de Minas e Energia no governo Fernando Henrique Cardoso e esteve à frente de outros ministérios nessa gestão. Nós preparamos um breve currículo do ex-presidente da Petrobras, que quando assumiu deixou claro que a gestão dele não sofreria interferências políticas. Não haverá
indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Foi com esse tom e com essa condição que Pedro Parente assumiu o desafio de presidir a Petrobras. Executivo e gestor experiente, ele já tinha sido ministro-chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento, secretário executivo do Ministério da Fazenda e presidente do Conselho de Administração da Petrobras no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2001, ele coordenou o grupo que solucionou o racionamento de energia no país. Em junho de 2016, quando se tornou presidente da Petrobras, Parente substituiu Aldemir Bendini, que tinha renunciado ao cargo e foi preso um ano depois na Operação Lava Jato. No dia da posse, Pedro Parente fez críticas duras à corrupção na empresa. A Petrobras foi vítima de uma quadrilha organizada para obter os mais escusos, desonestos, antiéticos e criminosos objetivos. Crimes que foram praticados por pessoas que se valeram de seus cargos para sustentar seus projetos pessoais de riqueza e poder. A Petrobras estava há 4 anos no vermelho. O prejuízo da companhia tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões de reais no último balanço antes da posse de Parente. E a dívida chegava a 450 bilhões. O objetivo urgente, primordial, fundamental, que é o equacionamento da nossa dívida. Esse aqui é uma obrigação primeira nossa. Pedro Parente avançou no plano de vender ativos da empresa para recuperar o caixa, reduziu custos e enxugou o número de funcionários. Agora ele deixa a Petrobras com um lucro líquido de 6,9 bilhões no primeiro trimestre, o melhor resultado em 5 anos. E a dívida recuou para 340 bilhões. O valor de mercado saiu de 123 bilhões, chegou a 388 há 2 semanas e hoje é de 231 bilhões de reais. Uma das medidas que ajudaram nessa recuperação foi a mudança na política de preços dos combustíveis. Em outubro de 2016, a Petrobras passou a reajustar os preços nas refinarias de acordo com as variações no mercado internacional. Primeiro, uma vez por mês. Em julho do ano passado, a empresa passou a fazer reajustes mais frequentes, até diários, para acompanhar as flutuações do petróleo e a cotação do dólar. No governo anterior, o preço dos combustíveis vinha sendo represado para conter a inflação, o que, segundo especialistas, comprometeu as finanças da Petrobras. A gente teve aí anos de congelamento de preços que deixaram a Petrobras, além dos outros problemas relacionados à corrupção, deixaram a Petrobras sem capacidade de investir. Então, assim, que tinha que haver uma mudança na política de preços, eu acho que isso daí era inquestionável. E ele, como Pedro Parente, como gestor da empresa, tinha a obrigação de rever isso. No início desse ano, a escalada da cotação internacional do petróleo e a desvalorização do real pressionaram a alta dos preços. Na noite de quarta-feira, em meio à greve dos caminhoneiros, Pedro Parente chamou a imprensa para uma entrevista. O anúncio foi a redução de 10% do preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Pedro Parente afirmou que a decisão foi da diretoria executiva, sem qualquer interferência externa. Uma contribuição para criar um clima melhor de negociação com os caminhoneiros e diminuir os transtornos para a população. Eu não vejo que a nossa independência e nossa autonomia tenha sido arranhada a partir do momento que foi uma discussão no âmbito da diretoria executiva da Petrobras e que foi uma decisão unânime da diretoria da Petrobras, que é quem tem, pelo Estatuto da Empresa, a decisão sobre a política de preços da Petrobras. Pedro Parente informou também que depois do prazo de 15 dias, a empresa retomaria gradualmente sua política de preços. Mas a entrevista aos jornalistas nem tinha terminado e os papéis da Petrobras já estavam em queda na Bolsa de Nova York. No dia seguinte, Pedro Parente fez uma conferência com investidores e chegou a dizer que uma mudança na política de preços da Petrobras só seria possível com uma troca no comando da empresa.
Mesmo assim, as ações despencaram na Bolsa de São Paulo. E a Petrobras perdeu o primeiro lugar no ranking das companhias mais valiosas do Brasil. No último domingo, o governo anunciou um novo acordo com os caminhoneiros. Mais uma redução do preço do diesel nas refinarias. Além da garantia do governo, a Petrobras divulgou um comunicado aos investidores na segunda-feira, deixando claro que não subsidiaria o preço do diesel e que não teria prejuízo, já que seria ressarcida pela União. Mas as ações despencaram de novo. Em uma semana, a empresa perdeu 126 bilhões de reais do seu valor de mercado. Chegou a cair para o 4º lugar entre as empresas mais valiosas da Bolsa. No meio desse turbilhão, os petroleiros anunciaram uma greve de 72 horas, pedindo mudanças na política de preços e a saída de Pedro Parente. Na terça-feira, Pedro Parente fez outra conferência com investidores por telefone, numa tentativa de acalmar o mercado, e admitiu que a política de preços estava diferente. É uma mudança na política de preços? Pode ser uma mudança em certos aspectos da política, mas certamente, como eu já anunciei, nosso objetivo não é produzir uma redução no resultado econômico dessa política. Está mantida assim, independentemente da periodicidade, a nossa prerrogativa de fazer os ajustes que sejam necessários. Ele vinha fazendo um brilhante trabalho dentro da Petrobras e o que certamente tirou o Pedro Parente da Petrobras foi a política de preços de derivados. Aumentar e reduzir preço de combustíveis de um dia para o outro é o que todas as petroleiras fazem no mundo e que deveria ser feito aqui. E eu acho que ele sai exatamente porque ele começou a sentir que poderia ter uma interferência política. O Partido dos Trabalhadores declarou que, durante os governos petistas, a Petrobras se tornou a 2ª maior petrolífera do mundo. Disse também que os preços internos dos combustíveis foram reajustados em prazos longos, equilibrando as necessidades da empresa aos interesses dos brasileiros. O PT falou ainda que a saída de Pedro Parente escancarou a inviabilidade da política de reajustes.